Dr. Ian Stevenson, 1908-2007, chefe da Cátedra de Neuropsiquiatria, Faculdade de Medicina da Universidade de Virgínia, Estados Unidos. O primeiro investigador a realizar uma análise computadorizada, criando um banco de dados nos casos de memória extracerebral com uma base inicial de 1.000 casos. Hoje são mais de 2.000. Atualmente, mais de 2.600 casos investigados. E teve alguns alunos dele que continuam pesquisando. Pioneiro no birthmark ou marcas de nascimento. Autor de numerosas obras, entre elas 20 casos sugestivos de reencarnação, editora Miroc, Madrid, 1992. E depois, um pouquinho antes de morrer, Reincarnation Biology, Reencarnação em Biologia, com mais de 1.000 páginas. Engenheiro Hernani Guimarães Andrade, Brasil, 1913-2003. Fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica, IBPP, São Paulo. Autor de diversos livros, entre eles Reencarnação no Brasil, 1988. Em espanhol, 8 Casos de Reencarnação, editora Rivail, Santa Fé de Bogotá, 1994. Realizou investigações no laboratório para detectar o modelo organizador biológico, MOB, ou campo mórfico de Sheldrake, ou CBM, campo biomagnético. Harold Saxton Burr, L. Fields, campos de vida. PhD, Harold Saxton Burr, 1889-1973, foi um dos pioneiros, professor de anatomia na Escola de Medicina da Universidade de Yale, autor do livro Programa para a Imortalidade, criador do termo L. Fields ou campos de vida, Life Fields. Rupert Sheldrake, 42, biólogo, filósofo, autor britânico, desenvolveu hipóteses dos campos morfogenéticos, o campo mórfico, CMs, né, e a causação mórfica. Reencarnação, recordes induzidos em adultos, Hermann Bach, vida antes da vida, 79, recordação de vidas passadas, 81. Grupos variados de pessoas, ao redor de 50, viveram etapas de suas vidas entre os 13 e 18 anos, 6, 12 anos, 1, 5 anos, gestação e parto. Então, aquela parte lá que envolve a psicologia transpessoal. Reencarnação, recordes induzidos em adultos, coincidiam as respostas. 89% a sensação de que a consciência está separada do feto, aos 7 anos que se processa a reencarnação propriamente. 87% reconhecer seus pais, amantes, parentes, amigos em vidas anteriores, existências anteriores. 86% perceber os sentimentos de sua mãe própria antes de nascer, a ligação antes do nascimento. 81% escolheram nascer por vontade própria. 70% escolheram o século XX pelo potencial para o desenvolvimento espiritual. Efeitos terapêuticos de dissuasão de muitas fobias, melhora de fobias, hidrofobia, fobia a cavalos, etc., na terapia regressiva de vidas passadas. Então, provando a ProEx, programação existencial, que é feita no período intermissivo, entre uma existência e outra. Outros pesquisadores, TRBP, regressão consciente, Bárbara Ivanova, na Rússia, Morris Netterton, Edith Fiore, Hermann Bach, Brian Weiss, Estados Unidos, Maria Júlia Prieto Pérez, Brasil, Patrick Drouot, França, ali está errado, Drouot, e Deflessen, Alemanha. Transcomunicação mediúnica, mediunidade, Allan Kardec, etimologia, conceito, definição, categorias principais, efeitos físicos ou intelectuais, conceitos fundamentais, perispírito, fluidos, fluido universal, imponderável, energia com matéria velocidade ao quadrado, Einstein, e ponderável. Teoria atual das supercordas, com aproximação à teoria Kardec do fluido universal. Supersimetria, supercordas. Oliver Lodge, Alfred Russel Wallace, então o primeiro um físico, o segundo um biólogo junto com o Darwin, Alexander Aksakov, na Rússia, William Crookes, Inglaterra, e Frederick Myers, Inglaterra também. William Crookes descobriu a matéria radiante, raios catódicos. Cesare Lombroso, italiano, criminologista. Charles Richer, França, Instituto de Metapsique, Prêmio Nobel. Johann Zollner, estudando a quarta dimensão, os aportes, endoportes, materializações e desmaterializações. Ernesto Bolzano, grande pesquisador também italiano, estudou vários aspectos científicos. Albert Schwenk-Notes, Barão. A mediúnica, o livro A Vida Triunfa, 1974, pesquisa liderada do Dr. Paulo Rossi Severino e equipe da AME São Paulo, então brasileiro.
Mostra de investigação sobre mensagens psicografadas de Chico Xavier, analisando 45 casos. Mais 70 anos de mediunidade, sextas e sábados, e 418 livros psicografados. É o caso do Chico ali, né? A instrumental, nova denominação, que surgiu na Europa e Estados Unidos, para referir-se à comunicação dos espíritos por meio de instrumentos eletrônicos, gravadores, EVP, rádio, TV, teléfonos, telefones, computadores, secretária eletrônica, etc. Thomas Edison, na década de 20, já tentara, Tesla tentara, Padre Landel de Moura no Brasil, Graham Bell, Marconi, todos eles tentaram. Fredrik Joergensen, 59, Estocolmo, Suécia, 12 de junho de 59, a fase começou a se tornar cada vez mais popularizada. Em 64 escreveu Vozes do Universo. Foi decorado pelo Papa Paulo VI e a Igreja apoiando as pesquisas, tendo 2 pesquisadores lá dentro, a história do cronovisor, e o padre François Bruni, que ainda está encarnado, ainda é vivo, grande pesquisador também. Pelo serviço prestado ao Vaticano, Joergensen não era católico, o Papa Paulo VI condecorou pessoalmente Fredrik Joergensen em 69 com a cruz. Ali não dá para ler, deixa eu ver. Com a cruz do... Não dá para ler. Attila von Szlay, desde 36, logo em 50, então de 1936 a 1950, eletrônico vai ser não, lançar os eletrônicos, gravações por gravadores. Constantin Raudive, em 65, psicólogo letão, visita Joergensen, começa com suas próprias experiências e publica O Inaudível se torna audível. Em inglês, Breakthrough. Em 67, Edison, o espírito, através do médium alemão Sigrun Saltmann, fala de suas experiências na década de 20 e faz sugestões técnicas para conseguir tecido por televisão. Então, em 67, Edison já espírito, desencarnado, ajudando. Então, o Padre Landel, o Tesla, todos esses caras estão ajudando do lado de lá para cá. Marconi começaram a pesquisar aqui e continuam trabalhando do lado de lá. Em 68, o Padre Léo Schmidt, da Suíça, faz experiência EVP. Em 76, escreve o livro Quando os Mortos nos Falam, Quando os Mortos Hablam. Em 71, George Mick cria o Spiricom. Viajou pelo mundo em 82, dando a conhecer. Dr. Miller, físico alemão, desencarnado, ajudava do lado de lá. Junto com Geoffrey, do lado de cá, um pesquisador do lado de cá, trabalhando conjuntamente. Depois ele criou o Vidcom, imagens de vídeo. Primeiro gravação, depois vídeo. Em 85, o casal Julie Mage Fischbach, Luxemburgo, sistemas eletrônicos superiores existentes, com imagens, transimagens. Junto com Klaus Schreiber, Alemanha, primeiras imagens na TV, familiares dele mesmo, esposa, filhos, e a atriz Romy Schneider, e o ator também Richard Burton, aí dá o nome de Ponte Burton, imagens do reino dos mortos. Kenneth Webster, em inglês, 250, comunicações pelo PC, de uma pessoa que viveu no século XVI. E aí ele escreve: os espíritos comunicam-se por computador. É um livro bem interessante com essa comunicação interdimensional aí do século XVI para o século XX. Em 87, Rashi Fischbach consegue pelo computador. Em 91, provas cruzadas, Esperança, Luxemburgo, Revenick, Alemanha, 70 km de distância. François Bruni, o padre, Los Mortos nos Hablam, com João Paulo II, entre outros. E lembramos também da maior divulgadora, uma das grandes, Sônia Rinaldi, em São Paulo. Hoje tem o IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. O mito de Herbie, recordo sobre os pensamentos, Carl Gustav Jung, então ele já teria escrito alguma coisa nesse sentido. O Raymond Jr., Vida Depois da Vida, Reflexões sobre Vida Depois da Vida. Michael Sabon, cardiólogo texano, Os que Volveram do Mais Alá, tem 2, 3 livros sobre a experiência quase morte. A que mais pesquisou sobre esse fenômeno foi Elizabeth Kubler-Ross, sobre a morte ao morrer, a morte um amanhecer, uma luz que se apaga, as rodas da vida, etc.
Experiência fora do corpo, Robert Monroe, inglês, utilizando o som, Nova York, Estados Unidos, viagens fora do corpo. Ele usa um canto gregoriano, o som, para conectar as emissões, os dois hemisférios cerebrais. Teve um sonho que saiu do corpo durante 2 anos. Consulta um amigo psiquiatra, aprende a provocar a saída produzindo um som interior, no momento que um sono não o invadia. Disposto a ver um campo em Virgínia, criou um laboratório com diferentes frequências em ambos os ouvidos. E existe o Meta Science Foundation, Fundação Meta Ciência, quarto obscuro, isolado, encostado sobre um colchão de água com auriculares. Então, através de música. Lição de otimismo, Joaquim Vitor Gonzalez. Já vereis que não sou um pessimista, nem um desencantado, e nem um vencido, nem um amargurado pela derrota nenhuma, e a mim não me há derrotado nada, porque assim houvera sido a derrota, só havia conseguido fazer-me mais forte, mais otimista, mais idealista, porque os únicos derrotados deste mundo são os que não creem em nada, são os que concebem um ideal, não concebem ideal, os agnósticos, os que não veem mais caminho que de sua casa, o seu negócio, se desespera e renegam a si mesmos, da pátria de seu Deus. E se eu tenho, porque muitos se dizem ateus, cada vez que sai mal em algum cálculo financeiro ou político, da matemática de seu egoísmo, trabalha, vá ter um inimigo para desalojar-me do meu campo de batalha. O território de minha estratégia é infinito. Posso fatigar, desconcertar, desarmar, aniquilar o adversário, obrigando a recorrer a distâncias imensuráveis, combater sem comer, nem beber, nem tomar alento, a vida inteira, e quando se acabe a terra, cavalgar pelos ares sobre corcéis alados, se me querem perseguir-me pelos campos da imaginação e do sonho, depois o inimigo não pode renovar a sua gente, pela força ou pelo interesse, que não resiste muito tempo, então se cai sol, o que se passa o amor, me conquista, me arrede com armas, bagagem, meu exército invisível e invencível. Joaquim Vitor Gonzalez. Muitas graças. Bom dia a todos e até amanhã.